Shalom, shalom, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui com mais um conteúdo na Ruios Academy. Diante disso, eu quero te pedir que você possa estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho e que automaticamente você seja um propagador das boas novas do Senhor. Hoje vamos estar falando sobre 3 níveis de relacionamento com o Senhor. Quando que nós estamos em um nível muito mais ligado ao nível da nossa carne, um outro nível almático, e quando que nós estamos agora conectados a um nível espiritual com o Senhor. Bom, baseado em João capítulo 20, o versículo 29, nós temos uma narrativa extremamente importante e relevante, aonde Tomé, um dos 12, estava agora questionando uma questão. Qual era a questão? Jesus, após ter sido morto e ressurreto e ter aparecido aos discípulos quando ele não estava no mesmo lugar, agora ele tem uma narrativa dizendo o seguinte: eu preciso ver com os meus olhos e ver as suas mãos furadas daqueles cravos, ver agora os seus pés e tocar nele para que eu possa crer no que realmente aconteceu. E nós sabemos muito em relação a essa palavra que o Senhor nos diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Diante disso, a gente consegue entender que esse é um nível muito baixo, por exemplo, quando nós estamos agora baseado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós temos a necessidade de tocar, ou seja, não é um nível de fé, mas é um nível muito mais ligado à nossa parte natural ou física. Então, diante disso, eu quero colocar aqui para você, olha só, tem algumas coisas anotadas. O relacionamento, por exemplo, de um casal. O relacionamento de um casal, ele começa em que nível no primeiro momento? Ele começa num nível físico ou num nível em que você está olhando, mas você está interessado principalmente na parte física do seu cônjuge. Então, ou da mulher ou do homem, você está visualizando. Então, quando você visualizou, você teve atração, você olhou para aquela mulher ou para aquele homem e você olhou, nossa, olha só que pessoa bonita, que pessoa elegante, né? Você vai ver diversas coisas que vão lhe chamar a atenção conforme o nível da sua alma que você tem de arquivos, então, de memória. Então, diante disso, quando você olha para essa pessoa, você está primeiramente num nível o quê? Físico, num nível natural. Então, quando você está baseado num nível físico ou natural, você pode até mesmo ter um relacionamento com essa pessoa baseado na vida física ou natural, ou seja, baseado no sexo, baseado em como que são os atributos que essa pessoa tem, né? Então, assim, eu olho os atributos físicos que essa pessoa tem e isso baseado junto com o sexo, então me eleva para que eu venha tomar decisões, como, por exemplo, chegar ao casamento. Só que quando a gente entende em relação ao casamento, você vai ver que não só as atribuições físicas é importante, mas é importante também você ter um relacionamento já num nível de alma. E sim, o nível de alma necessita porque ele é um nível mais profundo. Então, porque olha só, após as núpcias, né, que você tem com a sua esposa ou com o seu esposo, você vai entender, por exemplo, que a parte física, a parte natural, a parte carnal, ela já está agora num nível mais abaixo. Porque você vai ter que se conectar com essa pessoa no nível de alma para que vocês tenham cumplicidade, para que vocês tenham intimidade. E isso para que um entenda o outro, para que um possa estar suportando ao outro também nas suas crenças que absorveram desde a infância. Então você vai precisar ter um outro nível para que você possa se manter casados. Então, diante disso, olha só o que eu coloquei aqui. A gente lembra, por exemplo, de Davi e Jonatas. Davi e Jonatas tinham uma intimidade tão grande num nível de alma que você vai ver, por exemplo, as narrativas, lembrando que Davi estava ali guerreando e que Jonas era filho de Saul. Mas eles tinham uma cumplicidade na sua alma, a ponto, por exemplo, que quando o filho de Saul ele acaba morrendo junto com Saul, nós temos uma narrativa lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, aonde ele está dizendo assim, ó, muito amado era você para mim.
Ou seja, havia uma ligação de alma, não é uma perversão de corpo. Havia ali uma cumplicidade de alma, ou seja, as pessoas estavam conectadas junto, um nível numa esfera muito maior do que uma esfera física, aonde você está tocando. Então ele está ali agora aborrecido na sua alma, frustrado na sua alma, entristecido na sua alma pela morte, por exemplo, de Jonas. Davi passa por essa situação, mas ele tinha uma ligação muito forte de alma com Jonas, a ponto de posteriormente, quando ele se tornou rei, ele lembrar-se numa época, por exemplo, de um filho de Jonas que estava escanteado e que precisava de ajuda e que o Senhor foi tocando nele e ele lembrou o filho de Jonas. Então, quando ele traz o filho de Jonas, por exemplo, a sentar na sua mesa, nada mais, nada menos é do que ele lembrando do laço que ele tinha de alma, da cumplicidade, da amizade verdadeira. E não é à toa que a palavra do Senhor nos fala assim, que há amigos mais chegados que irmãos. A palavra do Senhor também nos fala, por exemplo, que pode uma mãe abandonar o seu filho, no entanto, o Senhor não nos abandona. Então, quando nós temos essa narrativa, nós conseguimos entender o segundo nível de relacionamento com o Senhor. O primeiro nível é um nível físico, é um nível natural, é um nível, por exemplo, de Tomé. Tomé precisava ver para crer. Tomé precisava estar tocando. Tomé precisava estar agora olhando no momento físico, no momento natural o que ele ia fazer. Automaticamente você consegue entender uma outra situação. A outra situação é Davi com uma ligação de alma na vida de Jonas, quando ele sofre com a sua morte. Então, diante disso, nós conseguimos agora entrar no terceiro nível. E o terceiro nível está muito baseado lá em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então, primeiramente de tudo, para que a gente possa entender essa palavra, quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós entendemos que o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Ou seja, somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 versículo 13. O Espírito Santo ele vem habitar agora no nosso espírito que antes estava morto pelo pecado de Adão e Eva, em que nós vivíamos sendo guiados pelo nível da nossa alma e pelo nosso nível físico e natural. Ou seja, tudo que nós absorvíamos na nossa alma, nós manifestávamos no nosso corpo. Mas quando nós confessamos, Romanos capítulo 10, 9 e 10, nós somos agora vivificados no nível do nosso espírito. Então, ou seja, agora o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós no nível do espírito. Então, olha que importante que é isso, porque agora está falando o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então, ou seja, o nosso espírito conhece, por exemplo, as nossas necessidades. Mas agora o Espírito Santo habitando dentro de nós, agora ele também vai estar sondando tudo aquilo que nós temos. Então, vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 11. Ele vai estar dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 2, olha o que diz a palavra. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Só que agora você precisa entender que o Espírito de Deus, ele veio habitar dentro de nós. Por quê, amados? Porque nós o confessamos como o único e suficiente Salvador. Agora, então, nós temos a revelação do próprio Deus em nós através do Espírito Santo. Se o nosso espírito conhece as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, agora você entende que o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus, mas automaticamente o Senhor cedeu e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, no nível do Espírito, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então entenda, amados, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre. Então, e o Espírito de Deus trouxe uma força a Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada. Entende? E o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus tomava as pessoas naquele momento. Mas agora você vai ver diversos homens que foram usados. O próprio Davi, Saul, entende? Todos esses homens foram usados pelo Espírito Santo
mas era tudo sobre. Mas quando agora o véu se rompeu, e Jesus Cristo foi oferta e sacrifício perfeito, encravando a lei na cruz, agora o Espírito Santo, porque o véu se rasgou, agora nós chegamos até o Senhor nosso Deus pela porta que é Jesus Cristo, quando nós o confessamos como o único e suficiente Salvador. E o que é mais lindo ainda, ele veio habitar dentro de nós no nível do Espírito. Não é à toa que a palavra fala, por exemplo, que o Senhor não habitará mais em casas feitas por mãos humanas, mas ele vai habitar dentro de nós. Então, olha quanta perfeição que nós temos agora para ter um nível de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, ainda é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele vai estar dizendo também algo muito relevante. Vamos lá. 1 Coríntios. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz assim: Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? Então, olha só, olha a maturidade do apóstolo Paulo agora falando em relação a isso. Sabe, a maturidade de nós entendermos que nós estamos baseados e firmados não numa fé natural de homens, mas numa fé espiritual em Cristo Jesus. Agora, abra comigo, por gentileza, lá em Gálatas, capítulo 1, e o versículo 11 e 12. Gálatas, capítulo 1, e o versículo 11 e 12 diz assim: Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi do homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então agora você consegue entender que o apóstolo Paulo, ele está dizendo o quê? Que ele recebeu uma revelação direto do Senhor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, diferente de Tomé, diferente de Pedro, diferente de todos os outros discípulos, o apóstolo Paulo não teve convívio com o Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi agora instruído pelo Espírito Santo. E pela fé, agora ele está num nível altíssimo de intimidade com o Senhor. Não é à toa que ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que interessante, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, você vai ver uma narrativa em que o apóstolo Pedro, sim, o apóstolo Pedro que andou com Jesus, que estava no Getsêmani, o apóstolo Pedro que viu o milagre da pesca maravilhosa, que viu tantos milagres do Senhor Jesus Cristo, que viu todo o processo que foi passado ali com ele, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, que muitas coisas as pessoas não conseguem entender o que o apóstolo Paulo estava falando. Então, imagina, Pedro, que andava com Jesus numa esfera física e natural, não conseguia entender as revelações do Senhor Jesus Cristo, as revelações do Espírito Santo na vida de Paulo, mas ele confirmava que isso era verdadeiro. Então, nós vamos abrir aqui 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, o versículo 15 e 16. Vai dizendo assim, aqui em 1 Pedro, vamos lá, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. Primeiro, você está vendo agora Pedro, que era rompante, que tinha o seu orgulho, agora ele está aceitando a vida do apóstolo Paulo. E dizendo o seguinte, pela sabedoria que lhe foi dada, ou seja, ele está reconhecendo que o apóstolo Paulo estava ali com muita sabedoria. Versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, como habitualmente o faz em todas as suas epístolas, nas quais algumas coisas difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria perdição. O apóstolo Pedro agora está confessando, amado, e dizendo o seguinte: ei, realmente existem coisas que são difíceis de entender.
Sabe, são coisas que são difíceis de entender. Nós estamos falando agora de alguém que, assim como Tomé, tocou em Cristo Jesus. Que, assim como Tomé, ele viu antes da morte e ressurreição de Cristo e viu depois também. Mas agora ele está dizendo que numa esfera, por exemplo, espiritual, são coisas difíceis de entender aquilo que é a sabedoria que o apóstolo Paulo recebeu. Então o apóstolo Paulo estava num nível de intimidade muito grande, um nível de intimidade do Espírito. A pergunta que eu quero te fazer, qual o nível que você tem andado no dia de hoje? Quanto que você tem remido tempo, por exemplo, para estar junto com o Senhor? O quanto que você tem tirado um tempo de qualidade com o Senhor? O quanto que você tem considerado o Espírito Santo que habita dentro de você? O quanto que você tem tomado as decisões baseadas no Espírito Santo? Então a pergunta é, qual é o teu nível de intimidade? Um nível natural e físico, assim como Tomé? Um nível de alma, ainda que você esteja explodindo, mas você ainda não entendeu o conceito da vivência por fé? E muitas vezes ainda você fica aflito, angustiado, ansioso, depressivo, justamente por causa disso. Lembrando que eu respeito muito a ansiedade e depressão, que precisa ser tratado também no nível da alma. Mas agora o Espírito Santo de Deus, ele está nos trazendo uma condição e dizendo o seguinte: ei, eu quero você com intimidade, para que você viva mais próximo de mim, para que você entenda das minhas revelações. E olha só como é importante que nós entendamos isso. Jesus falando lá em João capítulo 16, versículo 12 e o versículo 13, quando Jesus está agora para subir e junto na sua glorificação, ele tende uma narrativa dizendo o seguinte: tenho muito a lhe dizer, mas não podeis receber. O Senhor Jesus Cristo agora está dizendo o seguinte: convém que eu vá e que o Consolador venha para lhe instruir, para lhe dar sabedoria, para lhe ensinar, para ser o seu professor. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para lhe falar, mas vocês não estão prontos. Olha que interessante isso. O próprio Senhor está falando, ei, lá em João capítulo 16, convém, mas não dá. Eu não consigo falar para vós. Então, é muito importante nós entendermos o nível de intimidade que nós temos com o Senhor. Meus amados, nesse vídeo eu quero deixar aqui essa palavra maravilhosa e poderosa para que você, e assim como eu, tenhamos um nível de intimidade maior com o Espírito Santo. Um nível de intimidade onde nós consideramos a sua presença. Um nível de intimidade onde nós clamamos a sabedoria que vem do alto. Porque você é nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita dentro de vós. E sabe, amados, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 18, e nós vamos estar vendo isso, fala, por exemplo, sobre a retirada do véu. Então, lembrando que o véu, ele fazia, até ministrei sobre isso na aula anterior, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 18. O véu representava, lá no Antigo Testamento, aonde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia passar e chegar no Santo dos Santos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, o véu foi se rasgado de cima a baixo, trazendo agora, através de Jesus, que é a porta, nós consideramos e conseguimos chegar, pela misericórdia de Deus, ao Pai. Então, quando nós oramos no nome de Jesus para podermos chegar ao Pai. Nós consideramos o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, olha que interessante o que o apóstolo Paulo colocou em 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 18, diz o seguinte: quando, pois, se converterem ao Senhor, então o véu será removido. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou seja, há uma liberdade porque o véu foi retirado. Nós conseguimos chegar agora, através de Jesus, que é a porta, chegarmos no Santos dos Santos, que é Deus. Então, no nome de Jesus, nós elevamos as nossas orações e chegamos, e não precisamos, por exemplo, de alguém que venha fazer algum tipo de sacrifício para isso. A misericórdia de Deus, o tempo da graça nos instrui para que a gente ande em sabedoria. Diante disso, o véu se rasgou. Sim, o véu se rasgou do nível de nós buscarmos a Deus no nível físico e natural, precisando materializar a nossa fé. Não, nós não necessitamos materializar a nossa fé, porque bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Mas o justo viverá pela fé. Bem-aventurado nós que não necessitamos agora estarmos ancorados num nível de alma para poder estar fazendo isso. Há pessoas, por exemplo, que amam muito mais
a sua esposa ou seu esposo do que é Deus. Estão num nível almático, estão num nível de idolatria dentro da sua casa. Entende, amado? A idolatria não é simplesmente você colocar algum tipo de imagem. Idolatria é aquilo que você coloca na frente de Deus em sua vida. Mas no nível de intimidade ao Espírito Santo, você agora vai estar recebendo as revelações do Espírito Santo em sua vida. E você vai estar caminhando. E por vezes, muitas pessoas não vão lhe entender, mas vão entender que você tem muita sabedoria, porque essa sabedoria vem do alto. Que nível de relacionamento que você está hoje? Por isso eu quero te pedir que você agora, se você está num nível físico e natural e precisa materializar a fé, ou se você está num nível almático, onde você tem colocado postes ídolos na frente do Senhor nosso Deus, então arrependa-se disso e venha ter um tempo de intimidade com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te engrandecemos agora em nome de Jesus. E declaramos, Senhor Deus, e nos arrependemos, Senhor, de não estarmos andando num nível espiritual, mas que nós possamos estar agora avançando mais e mais, num nível da fé, crendo, Senhor Deus, sem precisar ver, porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. O apóstolo Paulo não viu o Senhor, mas ele creu. E automaticamente, Pai, nós entendemos que nós hoje não podemos estar vendo, mas nós cremos que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Nos arrependemos dos nossos erros e estamos aqui para remir o nosso tempo diante dessa palavra. Por isso, consideramos a Tua presença, Espírito Santo, em nossa vida, em nome de Jesus. Meus amados, o véu se rasgou. Seja feliz e busque a intimidade com o Espírito Santo em sua vida. Um shalom e um beijo no seu coração.